uma lei de 1971 ainda em vigor, é o centro de uma polêmica que envolve agricultura, mineração e até a segurança nacional. Ela impõe limites à compra de terras brasileiras por estrangeiros e por empresas estrangeiras. No governo de Fernando Henrique Cardoso, um parecer da Advocacia Geral da União, assinado pelo presidente, liberou a compra de terras nacionais por empresas estrangeiras. A partir de então, grandes extensões de terras foram adquiridas por grupos de diversos países. Em 2010, outro parecer do mesmo órgão, assinado pelo então presidente Lula, ordenou que se fizesse valer a letra da lei, estendendo a limitação a empresas brasileiras controladas por estrangeiros. E agora, um projeto na Câmara pretende limitar ainda mais esse tipo de transação imobiliária. Tal controle faz sentido em um mundo globalizado? Quais são os riscos para o país ao vender grandes extensões de terra a estrangeiros, principalmente em áreas de fronteiras e em locais ricos em minérios raros e valiosos como o nióbio? Como lidar com o paradoxo de defender a soberania da nação e, ao mesmo tempo, inseri-la no mundo global? Olá! Japoneses, italianos, argentinos e estrangeiros de várias outras nacionalidades são proprietários de parte do Brasil. Segundo o INCRA, juntos, eles têm 4,5 milhões de hectares de terras no território brasileiro, uma área equivalente ao Rio Grande do Norte. Representantes do agronegócio defendem que a participação do capital estrangeiro é importante para o desenvolvimento do setor, que deve receber tratamento igual a outros segmentos econômicos, como bancos e companhias aéreas. Mas para outros, a presença de estrangeiros no meio rural brasileiro, se não for muito controlada, pode ameaçar a segurança das nossas fronteiras, áreas de proteção ambiental e ainda favorecer a biopirataria. Vários projetos em análise na Câmara tratam desse tema, que foi definido como prioritário pela Comissão de Agricultura da Casa. E esse é também o tema do Expressão Nacional de hoje, que recebe o deputado Beto Faro, do PT do Pará, relator da subcomissão que analisa a compra de terras por estrangeiros. O deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. O assessor político do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, Edelcio Vinha, e o professor de Sociologia e Temas Agrários da Universidade de Brasília, Sérgio Sauer. Senhores, muito obrigada pela presença no nosso programa. E eu quero começar a nossa conversa pelo deputado Beto Faro, que é autor de um projeto que visa restringir a compra de terras por estrangeiros e, com isso, evitar a crescente desnacionalização do espaço fundiário nacional. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse em que seu projeto muda a lei atual, que é uma lei de 1971. Olha, a ideia do nosso projeto, ela surge a partir de que hoje nós estamos sendo regidos pelo um parecer da AGU. O próprio governo hoje discute uma nova lei. Então, nós temos a clareza que aquilo que está estabelecido hoje não dá conta dessa complexidade. Nós fizemos um projeto de lei que trata de alguns aspectos. O primeiro é garantir que a gente possa efetivamente ter um cadastro nacional que aponte o quanto está sendo comprado de fato das terras dos municípios por estrangeiros. Hoje você tem dados que não são suficientes. A própria legislação, ela estabelecia que os cartórios deveriam informar essa aquisição de áreas para o cadastro do INCRA num determinado prazo. Nós estamos estabelecendo um prazo menor para que os cartórios possam informar isso num prazo de 10 dias a partir da compra, os cartórios possam estar repassando aos órgãos superiores para que eles possam ter efetivamente, até para a gente poder garantir o cumprimento na nossa proposição de 25% do território, não pode ultrapassar 25% do território do município. Né, e de uma única nacionalidade não podendo ultrapassar os 10%. Então, para que você possa efetivamente cumprir, você tem que ter esse cadastro nacional e essa informação dos cartórios é fundamental. O segundo é no que diz respeito ao limite da propriedade. Nós tínhamos, na legislação anterior, uma proposição de 50 até 3 modos era livre, né, não necessitaria de
de confirmação por parte do cartório dessas informações do cadastro, até o limite de 50 para pessoa física e 100 para pessoa jurídica. Nós estamos estabelecendo no nosso projeto o limite de 35 módulos para pessoa física e jurídica e estabelecendo e criando novas questões, como, por exemplo, as fundações, as ONGs, que não estavam estabelecidas na regra anterior, não estava caracterizado. Até porque era uma realidade que não existia naquela época, em 1971, né? Exatamente. Então, como não existia. Isso nós estamos caracterizando claramente no projeto essas questões. Porque não há uma preocupação só com a empresa ou com a pessoa física, mas há também essas questões sendo estabelecidas. Então, são regras que nós estamos estabelecendo, mas que estamos abertos para o debate. Não é só um projeto estabelecido por mim, tem vários projetos apensados a essa questão. Acho que a Comissão de Agricultura foi extremamente feliz ao colocar isso na sua pauta. Nós temos uma comissão que já está há mais de um mês e meio trabalhando, ouvindo os setores do governo. Passaremos, a partir de amanhã, a ouvir setores da iniciativa privada e vamos, se necessário, descer algumas comunidades, algumas regiões do nosso país, para poder ver em loco o que de fato está acontecendo. Você tem informações. Aqui tem 20%, já foi vendido. Os dados do INCRA dizem que é 0,5%. Os dados do INCRA dizem que é 0,5%. Exatamente sobre isso é que eu gostaria de ouvir a academia, gostaria de ouvir a Universidade de Brasília, o professor Sérgio Sauer, justamente em relação a essa questão. Em 1998, um parecer da AGU dispensou essa informação de compra de terras para os estrangeiros junto ao INCRA. No ano passado, a AGU mudou a sua visão, né? E a gente tem um intervalo de tempo de 12 anos em que o próprio INCRA admite que as informações são absolutamente imprecisas. Eu falei na abertura do programa, uma área equivalente ao território ao Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, mas isso pode ser muito maior. Qual é a situação hoje do meio agrário brasileiro em relação a esse tema? Maricela, primeiro, acho que é importante a gente ter claro de que há um processo, há um movimento mundial de corrida por terras. E quem afirma isso não é nenhum estudioso, mas é o próprio Banco Mundial. Publicou em novembro de 2010, portanto, um pouquinho menos de um ano, um estudo bastante abrangente em que ele justamente admite isso para o Banco Mundial, chamou de uma oportunidade de negócios, mas falando o seguinte, que até 2008, as transações de terras a nível mundial, que se tinha conhecimento, giravam em torno de 4 milhões de hectares ano, até 2008. De 2008 a 2009, dados do Banco Mundial, a nível mundial, esse montante chegou a 45 milhões de hectares, no intervalo de um ano. A partir daí, acendeu as luzes vermelhas de vários países, inclusive o Brasil é da onde surge a preocupação aqui de rever essa normativa ou esse parecer da AGU, justamente considerando esse grande investimento a nível de terras. Bom, é muito claro, é quase diário as notícias na grande imprensa de regiões que estão sendo anunciadas como compras. A China, no passado, como país, inclusive, anunciou na Folha de São Paulo que tinha um montante bastante significativo, se eu não me lembro, se não estou equivocado, à época falava em torno de $1 bilhão para compras de terra no Centro-Oeste. Isso é uma quantidade bastante... No nosso Centro-Oeste. No nosso Centro-Oeste. No Centro-Oeste, aqui, mais precisamente no estado de Goiás. Então, vamos dizer assim, como elemento da realidade está dado, há uma demanda mundial por terras por uma série de fatores. A China, por exemplo, a preocupação dela é com a produção de alimentos. Mas a Europa, tem vários países europeus e empresas europeias estão mais preocupadas com matéria-prima, seja para o minério, como você mostrou na abertura do programa, seja com matérias-primas para a produção de biocombustíveis ou agrocombustíveis, especialmente o etanol, né? E, obviamente, um terceiro elemento com a crise de 2008, houve uma subida nos preços dos alimentos, nos preços das terras. Então, também se vê como uma possibilidade de investimento, portanto, de renda, né? Que não necessariamente significa investimento produtivo, né? As compras de terra. Então. Agora, a nível de Brasil, nós temos um problema, esse que você mencionou, o cadastro do INCRA sempre foi um autodeclaratório, então os proprietários dizem, olha, eu tenho 10, tenho 100, tenho 500 e tal, né? Então o INCRA apenas recebe.
E no que se refere às terras de estrangeiros, tinha a obrigatoriedade dos cartórios comunicarem ao INCRA. Mas, historicamente, mesmo quando valia antes da eliminação desse parecer da AGU, não havia controle dos cartórios, né? Alguns cartórios enviavam os dados, os cartórios não enviavam, etc. Mas em 2009 a gente fez um levantamento no que existe no cadastro do INCRA sobre o investimento estrangeiro. Para o Brasil não é muito, mas lá cadastrados, declarados, tem quase 5 milhões de hectares em mão de estrangeiros registrados no INCRA. Esse é um levantamento de 2008, início de 2009. Depois do novo parecer da AGU, a gente refez esse levantamento no início desse ano, acho que abril de 2010, e não mudou muito em relação a esse montante. Ou seja, infelizmente, apesar de o parecer ir na direção de estabelecer limites, de recuperar uma lei de 71, como você mencionou, ele não, em um ano não surtiu praticamente efeito nenhum em relação ao registro no INCRA. Tudo indica que não está sendo muito considerado, né? Ou pelo menos, porque nós temos um problema assim, né? Um problema histórico, como dizer, nós temos uma legislação, mas o reforço dela nem sempre... Eu queria ouvir agora o deputado Moreira Mendes, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, considerando inclusive esse movimento mundial por busca de terras, que foi mencionado pelo professor Sérgio, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: a lei de 71, ela ainda atende? A globalização e a mudança dos mercados exigem, de fato, maior liberdade nesse segmento? Ou, do outro lado, o agronegócio brasileiro defende maiores restrições como forma de proteger o agricultor brasileiro? Qual é a posição do setor agropecuário brasileiro? Bem,